Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição divina. Apesar de todos os esforços do inferno contra a Igreja, ela tem subsistido. Através dos séculos, a comunidade dos salvos tem permanecido, demonstrando claramente ser uma instituição divinamente inspirada. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda, nós também estamos construindo a história. Como será a história da igreja amanhã? Posso responder essa pergunta com base e na forma como tenho vivido. Devemos nos esforçar para legar um exemplo genuíno à geração por vindoura, ocupando um lugar na galeria dos heróis da fé. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras, obras que em vós observem. Terceira, em Cristo, nossa história será grandiosa. O pensamento medíocre não se harmoniza com o caráter de Deus, pois os objetivos do Senhor são nobres. Sendo assim, passamos a ter a garantia de que a história que ajudamos a escrever hoje ficará em memória eterna, por se coadunar com os planos divinos. Na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quarta, é possível que Cristo não volte em nossa geração. É possível também que outros irmãos no futuro venham estudar nossa história, o valor ou a ausência de valores que lhes deixamos. Como desejarei ser lembrado como Igreja de Cristo? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Curiosidades históricas. – 2001. Em 11 de setembro, aviões de passageiros colidem contra as duas torres do World Trade Center em Nova York, provocando destruição, incêndios e a posterior queda das torres. Outro avião cai sobre o Pentágono, sede da Inteligência e Defesa Americana, na capital Washington. É declarado estado de emergência.
2004. Primeiro casamento gay no Reino Unido. No dia 21 de dezembro, teve início uma nova era na estrutura social britânica. Nação de maioria protestante. O projeto de lei recebeu o selo real no dia 18 de novembro de 2004 e entrou em vigor no dia 5 de dezembro do mesmo ano. Foi celebrado o primeiro casamento gay entre as inglesas Deb Gaston, 46 anos, ministra da Metropolitan Community Church, e Elaine Cook, 53, professora e mãe de um filho de 21 anos e uma filha de 24 anos de idade. As duas legalizaram um relacionamento de 16 anos. De 2002 a 2003. Uma importante descoberta foi feita quando uma equipe de especialistas dos museus vaticanos realizava escavações entre junho de 2002 e maio de 2003 em Roma. Eles encontraram um sarcófago, o qual constitui um descobrimento inédito que traz a seguinte epígrafe: Paulo, apóstolo mártir. O sítio arqueológico onde tal objeto foi encontrado já abrigou duas igrejas primitivas construídas sobre o local, onde a tradição afirmava que Paulo havia sido enterrado. Arqueólogos e especialistas que se pronunciaram sobre o achado se mostraram bastante entusiasmados com a descoberta. Porém, um estudo detalhado e minucioso demorará algum tempo para determinar a veracidade de tal achado. É bom estarmos atentos e acompanharmos as notícias referentes a essa notável descoberta, a qual deve ser vista por nós como algo de extrema relevância. Ora, Paulo ter dado imensa contribuição para o desenvolvimento da igreja e da doutrina cristã. Tal achado muito pode contribuir para melhor esclarecimento da história da igreja. O fim da história da igreja. Assim como houve o início da história da igreja, haverá também o seu fim, mas somente no que diz respeito à sua jornada de perseguições, lutas e sofrimento sobre a face da terra. Pois num outro aspecto e plano, essa continuará a existir através dos séculos eternos, na companhia do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Contrariando aos pedantes perseguidores da igreja, os escritos sagrados anunciam que a igreja permanecerá, seja qual forem suas provas e lutas. A comunidade dos salvos não é uma instituição temporal, mas eterna. O oráculo divino somente faz alusão com respeito ao seu término de dores e sofrimento. Esse fim será marcado com o cumprimento dos versículos 16 e 17 da primeira epístola aos Tessalonicenses, que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Com esse acontecimento, a Igreja estará de forma definitiva com o Senhor, pois onde Ele estiver, nós estaremos também. Nesse ponto, a comunidade dos salvos terá encerrado seu último período de dor, perseguição e sofrimento. Porque as primeiras coisas passaram. Esse será um tempo de deleite, uma época pela qual a Igreja muito anseia, mesmo quando retornarmos a esse mundo para reinarmos com Cristo durante o milênio. Essa já não mais será uma era de dores e angústias, porém de deleites indizíveis para todos os fiéis de Deus que aqui gastaram seus dias se esforçando pela causa do Mestre. A história também permanecerá em memória. A jornada efetuada por nós, os salvos, através dos séculos, permanecerá conosco, pois diz respeito à nossa identidade. Os momentos de dores e sofrimento, quando lembrados, não mais afligirão dor nem asco, tal como a cruz de Cristo, quando nos achegamos a ela. Nesse tempo, a Igreja será ministrada diretamente pelo Supremo Pastor das nossas almas, Cristo Jesus, o único e verdadeiro Senhor da Igreja. Enquanto aguardamos esse sublime acontecimento, devemos valorizar cada dia do presente século, sem nos esquecermos que a história da Igreja continua através de nós. Maranata, ó Senhor Jesus, a Igreja está te esperando.